Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu venho aqui nesse canal para dar continuidade à série de comentários sobre livros e filmes diversos que eu venho fazendo aqui, sempre puxando para o lado da sociologia, da antropologia, da investigação histórica, da filosofia e ciência política, todas estas amparadas pela pesquisa acadêmica ou pelo ensaio. Mas também, porventura, eu trago algumas obras literárias aqui para discussão, como naturalmente teremos hoje. Vamos falar desse livro aqui, Tenente Pacífico, um romance sobre a Revolução de 1932, do Waldo César, Waldo César, né? Waldo Aranha Lenz César, nascido em 1922 em Resende, né? E morreu no Rio de Janeiro em 2007. O Waldo César, ele foi um sociólogo, escritor e teólogo brasileiro, presbiteriano, né? E aí eu tenho uma proximidade muito grande porque a família da minha mãe, brasileira, né? A minha avó brasileira, nascida na cidade de Palestina, no interior de São Paulo, ela era presbiteriana da igreja norte-americana, né? Frequentava lá, tinham missionários norte-americanos, né, quando ela começou a frequentar a igreja presbiteriana. Já a minha avó espanhola, né, por parte de pai, a abuela, ela era católica ferrenha, né? Vestiu preto em luto da morte do meu avô pro resto da vida dela inteira. Andava com um terço na mão, ela era muito católica, bem ferrenha. Mas por parte de mãe, a influência da família era uma influência presbiteriana. E o Waldo César, ele foi um dos fundadores da revista Paz e Terra, né, nos anos 60. Ele também teve complicações com o DOPS, o Departamento de Ordem Política Social da ditadura militar, e em 1967. E ele ficou retirado num sítio em Resende por 3 meses e ele conseguiu evitar de ser preso. Ele chegou a ser detido, mas não foi torturado. Ele ficou um tempo detido, depois liberaram ele. E aí, logo depois, ele teve um tempo em Niterói, também ficou um tempo em Niterói. E no final da vida dele, ele estava sendo o encarregado da igreja luterana, né? Embora fosse presbiteriano, ele era um protestante, né? Em geral, né? Basicamente um protestante na sua formação. E aí ele estava encarregado da igreja luterana. Bom, mas antes da gente adentrar para falar do livro, especificamente Tenente Pacífico, eu gostaria de dizer que esse canal ele é patrocinado pelo Sebo Só Pepitas. O Sebo Só Pepitas é um projeto que dois amigos meus têm, que eles vão mineirando livros raros nos sebos de São Paulo e disponibilizam para a venda para todo o território nacional, para todo o Brasil. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da página do Instagram deles. Vale a pena vocês conferirem, porque com certeza vocês vão se deparar com algum livro que vocês estão procurando, ou vai surgir um novo interesse. E vale muito a pena porque se vocês falarem que encontraram a página do Sebo Só Pepitas através desse canal, vocês ganham 10% de desconto na compra de cada livro. Vale muito a pena porque os livros, assim como as viagens, as visitas às exposições, a museus, as idas aos teatros, ao cinema, são coisas que a gente gasta para enriquecer ainda mais, a gente gasta para ficar mais rico, né? Bom, também gostaria de promover a minha página pessoal, o meu blog pessoal, que se chama pelorevés.blogspot.com. Vou deixar na descrição desse vídeo também o link para o meu blog. Lá vocês encontram os meus livros para baixar, os livros de minha autoria. Eu peço encarecidamente, leia os livros, eles estão diagramados, já prontos para conversão de PDF para EPUB, para ler no Kindle e tudo mais. E deixa aqui nos comentários o feedback do que vocês acharam dos meus livros. Lá eu tenho um ensaio chamado Uma História dos Movimentos Nacionalistas, onde eu conto sobre os movimentos nacionalistas ao longo do século XX. Também tenho o Bellum, a Guerra como Atividade Humana, onde eu trago a discussão sobre a guerra e a natureza humana, se ela é belicosa, se ela é beligerante, né? Sempre respaldado pelas obras do John Keegan, do Lawrence Keeley e também do Karl von Clausewitz, né? O von Clausewitz foi um grande teórico sobre a guerra. Ali tem uma trilogia de aventura de 3 romances históricos que eu escrevi, né? As Aventuras de Donos Bueno, meus livros de crônica, o Cadarços Brancos entre o Sonho e a Barbárie.
Então ali você encontra basicamente todos os meus livros para fazer download. E eu peço encarecidamente, leia, depois vocês vêm aqui, comenta e me dizem o que vocês acharam, tá certo? Bom, vamos falar do livro do Tenente Pacífico, né? Essa história ela é ambientada nos eventos da Revolução de 1932 na cidade de Resende. O próprio Valdo César nasceu em Resende, então ele conta de um episódio, basicamente da cidade de Resende, a cidade dos homens pequenos, como ele chama, né? E o Tenente Pacífico é o Tenente Pacífico Matos Aranha, né? E ele é um jovem que no calor da Revolução de 32 foi convocado para lutar do lado das forças governistas, do lado das forças federais. Só que ao longo do livro ele vai se identificando com a causa dos paulistas, né? Já vou ambientar para vocês o que foi a Revolução de 32. E ele fica nesse dilema. E aí tem o Reverendo Samuel. O Reverendo Samuel é um pastor presbiteriano, né? Que vai em busca do Tenente Pacífico. Logo no começo do livro eles estão num trem. E esse trem estava partindo para a capital, para o Brás, né? Os trens que saíam do Brás armados de soldados para outras regiões do país para onde teve batalhas. Em Resende chegou a ter algumas batalhas e também boa parte das batalhas se concentraram na fronteira, no limite, melhor falando, né, entre São Paulo e Minas Gerais. Teve até a Batalha do Túnel da Mantiqueira, que é uma batalha que ficou muito famosa, né, do Túnel da Mantiqueira e tudo mais. E o Tenente Pacífico, então, está com esse dilema. O Reverendo Samuel, ele é muito influente na cidade dele, e ele vai descrevendo as pessoas e a vida cotidiana da cidade de Resende, né? Bom, quando estoura a Revolução de 1932, boa parte daquelas pessoas que o Resende é uma cidade cortada pelo Paraíba do Sul, né? O rio Paraíba do Sul, perto do Vale do Paraíba, né? Uma região que foi muito importante na época do café. E São Paulo lutava na Revolução de 32 por melhores condições e pelo legado paulista, né? De novo você tem, por exemplo, a ideia dos bandeirantes, muito influenciada pelo Alcântara Machado, né? O intelectual Alcântara Machado, que ele menciona no livro, né? E o próprio Washington Luiz, que era o mais paulista dos cariocas, né? Nascido em Macaé, mas que foi um grande defensor da causa paulista. As ideias de bandeirismo e tudo mais vêm à tona nesse contexto, né? Eu tenho um vídeo falando sobre a Revolução de 32, uma espécie de documentário que eu fiz, onde eu gravei no Museu da PM de São Paulo, da Polícia Militar de São Paulo. Eu gravei lá o acervo que eles têm com os objetos e as armas da Revolução de 32. Vou deixar na descrição desse vídeo o link desse documentário que eu fiz, caso vocês queiram assistir, né? Bom, o romance mais famoso sobre a Revolução de 32, ela é do Afonso Schmidt, se chama Locomotiva. Quem sabe eu ainda faço um vídeo falando desse livro, Locomotiva, do Afonso Schmidt, que tinha tendências anarquistas, né? Era um sujeito que tinha tendências anarquistas, parecido um pouco com aquele Maurício Trachtenberg, né? Que também tinha algumas ideias assim, né? Bom, e ele vai falando muita citação bíblica nesse livro. Como ele era um teólogo, ele fala bastante de salmos, ele cita bastante salmos. Por exemplo, ele fala da questão do Paulo de Tarso, a carta de Paulo de Tarso para os Coríntios, por exemplo, né? E ele vai falando, discutindo sobre a guerra. No final do livro ele fala, por exemplo, se existe a bellum justus, né, a guerra justa, a bellum justus, né? E ele vai falando que deveriam mudar o ditado civis pacem para bellum, né? Se queres paz, arme-se para a guerra, um dito romano, um ditado dos romanos, né?
porque ele de certa forma, defende a paz, né? O Tenente Pacífico tem esse nome curioso, né? Um trocadilho que ele faz também, né? Bom, para fazer esse livro, ele entrevistou várias pessoas que viveram na época da Revolução de 32. Esse livro é de 2002, ele foi lançado em 2002 pela editora Record, né, aqui no Brasil, né? E ele entrevistou várias pessoas que viveram a Revolução de 32. Tinha a Sociedade Veteranos de 1932 na Praça da Sé, perto da Praça João Mendes, aqui em São Paulo, mas ela não existe mais. Hoje é uma sede do Corpo de Bombeiros. Mas ela tinha lá, era a Sociedade Veteranos de 32, que tinha ainda alguns sobreviventes. Se eu não me engano, praticamente não tem mais quase nenhum sobrevivente de veterano que lutou na guerra de 32. Nem os pracinhas também que lutaram na Segunda Guerra, boa parte deles já parece que um dos últimos pracinhas faleceu faz pouco tempo. Então, basicamente, o que nós temos hoje são os relatos de outras pessoas que, na época que eles eram vivos, entrevistaram eles e fizeram esse trabalho, né? Bom, ele vai falando no livro a tentativa de apoio do Bertoldo Klinger, ou Bertoldo Klinger, do Mato Grosso do Sul, às tropas de São Paulo. E o São Paulo esperava o apoio, que viesse o apoio do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais, o que não aconteceu. Minas Gerais traiu São Paulo, né? E entrou na guerra do lado do governo federal. Um governo provisório de Getúlio Vargas, que não era tão provisório assim, que tinha se instalado no poder, não tinha uma Constituição. Os paulistas queriam, não a Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana, eles queriam uma nova Constituição. E aí eu vou ambientar vocês um pouco na Revolução de 32. Getúlio Vargas chega ao poder pela Aliança Liberal em 1930, numa revolução muito apoiado pelos tenentistas, e ele rompe com esse passado da República do Café com Leite, que o poder se alternava entre São Paulo e Minas Gerais. São Paulo o café, Minas Gerais o leite. Então, são novos tempos que acontecem no Brasil. E São Paulo ficou muito marginalizada e não aceitava o que o Getúlio Vargas fez de designar interventores nos estados. Os governadores seriam os interventores. São Paulo foi João Lins de Barros, que era um pernambucano, mas não só pelo fato dele ser pernambucano, pelo fato dele não ser paulista e ser designado sem uma eleição e ser posto no seu cargo de poder por uma imposição do governo federal. O Getúlio Vargas foi muito apoiado pelo Góes Monteiro, e ele cita bastante o Góes Monteiro, que era bem nacionalista mesmo, né, autoritário, né? Dizem até que ele tinha simpatias com o integralismo anos depois, né? O integralismo vai surgir em 1932, Manifesto de Outubro de 32, né? E então ele tinha o apoio dessas pessoas. Ele vai falando detalhes do Getúlio Vargas também ao longo do livro, que saiu do palácio, não ficou no Palácio do Catete e ficou no Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro, né? E ele tinha aquele guarda-costas dele, o Gregório Fortunato, que era conhecido como o Anjo Negro, porque ele, por conta da cor da sua pele, né, e da sua estatura, e ele se envolveu depois na morte do oficial da aviação na Rua Toneleiro, né? Foi condenado à prisão e foi morto na prisão, o Gregório Fortunato, né? Uma morte muito misteriosa que aconteceu com ele na prisão, né? Ele estava tentando assassinar o jornalista Carlos Lacerda, mas bom, isso foi nos anos 50, né? O livro ainda se passa na primeira era Vargas, no governo provisório, que vai durar até 1934. Em 34 é o período constitucional, a Constituição que os paulistas queriam, boa parte dela foi atendida com a Constituição de 1934, mas depois, em 35, tem a intentona comunista e o plano Corren, e muito por conta disso, acontece o golpe do Estado Novo, em 1937. E aí o Brasil adentra numa ditadura forte, ferrenha, que alguns dizem que foi até pior do que a ditadura de 64 a 85, né, do regime militar, que foi a ditadura do Estado Novo do Getúlio Vargas. Bom,
São Paulo não tinha muitas armas. São Paulo precisava fazer uma campanha para comprar armas. E teve a campanha Ouro por São Paulo. Tem até um edifício aqui em São Paulo que se chama Ouro por São Paulo, onde as pessoas doavam objetos de ouro, alianças, até dentes de ouro, para a causa dos paulistas, né? O Tenente Pacífico, ele então vai ser designado a lutar pelo governo federal, mas ele começa a simpatizar com a causa dos paulistas, e aí ele fica com o dilema: será que eu devo cumprir o meu dever de soldado? E ele fala que se arrepende, ele tem a Mariana, que é a sua namorada, né? E ele se arrepende de ter falado para Mariana que ele ia fazer o curso de oficiais da reserva. Ele faz o curso de oficiais da reserva e por isso que ele é chamado a lutar pelo governo federal. Me lembra eu mesmo, né? Porque quando eu fiz 18 anos eu fui voluntário para o curso do CPUR, passei nos testes, mas não incorporei, fui dispensado por excesso de contingência, mas eu ia fazer esse curso de oficiais da reserva, né? No quartel do Alfredo Pujol, aqui em São Paulo, né? Aqui na Zona Norte de São Paulo, né? Bom, então o Tenente Pacífico, ele tem esse dilema, né? E aí vai descrevendo os personagens da cidade de Resende e os eventos que aconteceram na cidade de Resende. Inclusive a aviação, ele fala que tem um momento que eles se escondem num porão porque está passando um avião, se eu não me engano, não sei se é do inimigo ou se é do próprio governo federal, e esse avião voa abaixo, e o avião foi usado primeiramente no Brasil na Revolução de 1924, aqui em São Paulo. São Paulo foi bombardeada, e foi a Revolução Tenentista de 1924, de 5 de julho de 1924, contra o governo do Arthur Bernardes. E o Arthur Bernardes apoiou a causa dos paulistas em 9 de julho de 1932. Ele e o Isidoro Dias Lopes, né, que foi o encarregado do levante paulista contra o Arthur Bernardes, ele fala que muitos dos revolucionários de 32, quando passavam pela cidade do Arthur Bernardes, eles se hospedavam na casa do Arthur Bernardes e dormiam lá. Tinham guarida na casa do Arthur Bernardes, do presidente Arthur Bernardes, que era mineiro, né? E que queria manter ainda a configuração da República Velha, da República do Café com Leite, contra a nova era, a nova República do Getúlio Vargas, né? Bom, dentre os personagens também tem o Doutor Paixão, que ele é enviado para o fronte de guerra para cuidar dos feridos, né? E aí ele fala que logo no início, quando eles estão partindo para o campo de batalha no trem, ele vai descrevendo os soldados no trem, a farda dos soldados, o casquete, que depois vai ser substituído pelos capacetes de aço. Muito pela campanha Ouro por São Paulo também era aço por São Paulo, para eles terem essas indumentárias de guerra e tudo mais. Um soldado cai na linha do trem e é atropelado pelo trem e morre ali mesmo. E aí ele fala que o Capitão Amaro, né, que o Capitão Amaro, ele fala para os soldados: é bom vocês irem se acostumando com isso, vocês irem se acostumando com a morte. Quando nós entrarmos no campo de batalha, nós não vamos ter caixão para todo mundo e enterro para todo mundo. Muitos de vocês, ao morrerem, serão deixados para trás, né? E aí ele vai falando da cidade de Resende, que tinha os índios puris. Ali era o lugar dos índios puris. E ele vai contando um pouco da história de Resende. Como, por exemplo, de uma enchente que teve em 1833, uma enchente que teve em 1833, que destruiu a ponte da cidade, né? E aí, falando em ponte, eu lembro da cidade onde cresceu minha esposa, São José do Rio Pardo. Foi construída pelo Euclides da Cunha, né, que era engenheiro e que morou na cidade de São José do Rio Pardo e fez uma ponte lá, né? Eu me lembrei dessa ponte quando eu estava lendo o livro falando da destruição da ponte de Resende. Me veio a imagem da ponte do Euclides lá de São José do Rio Pardo, né? Bom, e aí ele vai descrevendo todos esses fatos, né? Paralelo à história, além das citações bíblicas, tem também a parte histórica do livro. Ele vai contando a parte histórica e vai mencionando várias figuras históricas. Como, por exemplo, ele cita também até o suicídio
do Santos Dumont. Santos Dumont se suicidou em julho, se não me engano, 23 de julho, mas acho que foi em julho, logo no início da Revolução de 1932, a Revolução começa em 9 de julho, ele estava num hotel no Guarujá, e ao ver a sua criação, o avião bombardeando o litoral, ele pegou e se suicidou, né? E ele, que tinha sido um grande inventor, inventou até o relógio de pulso, o dirigível, vários inventos que ele contribuiu. E os norte-americanos falam que quem inventou o avião foram os irmãos Wright, mas os irmãos Wright voaram por uma catapulta. O 14 bis levantou voo mesmo, ele levantou voo, embora tenha sido depois. E os irmãos Wright não têm registros fotográficos e gravados do seu avião. O 14 bis tem registros gravados do primeiro voo do 14 bis. Bom, mas não é essa a discussão, né? Então ele fala até do suicídio do Santos Dumont, né? Para vocês verem como a Revolução de 32 ela agiu fortemente não só entre os paulistas, mas em todo o território nacional, né? Vinham voluntários do Rio Grande do Sul também, mas esses voluntários do Rio Grande do Sul não eram partindo exatamente do governo federal, que o Getúlio Vargas era de São Borja, nascido em São Borja, no Rio Grande do Sul, e basicamente o Sul ficava do lado dele, mas tinha o Borges de Medeiros, e o Borges de Medeiros, embora fosse positivista, ele chegou a apoiar os paulistas, né, a causa dos paulistas na guerra de 1932, né. Bom, ele conta a história também do Marcelino Pereira, que era um militante do Partido Conservador Republicano, e ele teria apoiado a causa do Prudente de Moraes. Prudente de Moraes, primeiro presidente civil, depois da República da Espada, né, que teve do Marechal Deodoro e Floriano Peixoto, primeiro presidente civil, e aí começa a República Velha, a República do Café com Leite, como eu disse para vocês, né. Bom, ele vai falando que a causa dos paulistas também não era só uma causa por uma nova Constituição. Eles também lutavam pela emancipação de São Paulo e São Paulo sendo por melhorias em São Paulo. Porque eles falavam que sob o governo do Getúlio Vargas, o governo provisório do Getúlio Vargas, 3 milhões de paulistas estavam desempregados, 3 milhões de brasileiros estavam desempregados, 400 mil só em São Paulo, né? E muito disso se deve à crise de 1929, né? A quebra da Bolsa de Valores de 1929. E ele fala que os paulistas tinham muito café estocado que seria desperdiçado. E aí eu me lembrei da minha avó, porque o Getúlio Vargas ele quis regular os preços. E ele mandou queimar várias roças de café para regular os preços, né? E jogar vários tonéis de leite fora também, né? E eu lembrei da minha avó falando que quando ela era criança, ela lembrava, a minha avó já é falecida, né? Mas ela lembrava dessa ordem do Getúlio Vargas de queimar as roças de café. E ela falou, nossa, que se queimou muito café, né? Minha avó era do interior de São Paulo, nasceu numa cidade chamada Palestina, mas viveu em Votuporanga. Minha mãe nasceu em Votuporanga também, que é uma cidade perto de São José do Rio Preto. No passado, as pessoas daquela região eram mineiros, né? É uma região que as pessoas têm origem mineira, né? Mas é interior de São Paulo, é considerado interior de São Paulo, né? Bom, então eu me lembrei muito da minha avó brasileira, né? Contando desse episódio do Getúlio Vargas, né? Bom, e além de tudo isso, ele vai falando então das movimentações do Bertoldo Klinger, que foi um dos únicos que prestou apoio aos paulistas em 1962. Bertoldo Klinger Klinger, né? Ele era um oficial do Mato Grosso do Sul, né? E o Mato Grosso entrou na guerra do lado dos paulistas, só que São Paulo foi cercada pelo norte, pelo oeste e pelo sul, né? Foi cercada e os paulistas não conseguiram mais resistir, né? Os paulistas teriam várias armas, eles falam aqui, e também, não fala no livro, mas eu vou fazer esse adendo, os paulistas inventaram a matraca. A matraca era uma alavanca que você ia girando e ela fazia o som de uma metralhadora.
E eles inventaram essa matraca porque eles não tinham armas, que era para o inimigo pensar que eles tinham metralhadoras, né? Então, bem típico mesmo, né? A Guerra de 32, a Revolução de 32, morreram mais brasileiros em 1932, mais de 1.000 brasileiros morreram nessa revolução, que durou até setembro de 1932, né? De julho a setembro de 32. Morreram mais paulistas, mais brasileiros no geral, né? Morreram mais brasileiros do que as baixas dos pracinhas da Segunda Guerra Mundial. Então é uma revolução que aqui em São Paulo tem várias menções a essa revolução. A Avenida 23 de Maio, que é quando o MMDC, Martins, Miragraia, Drauzio e Camargo foram assassinados, estudantes foram assassinados, né? E ele fala desse episódio do MMDC aqui no livro, né? A Avenida 9 de Julho, o obelisco do Ibirapuera, né, que tem a frase: viveram pouco para morrer bem, morreram jovens para viver sempre, né? Ali onde estão enterrados o MMDC e outros voluntários paulistas da Revolução de 1932. Né? Ele vai falar de Campinas aqui também, e eu fui num mausoléu que tem no cemitério da Saudade lá em Campinas, e gravei esse mausoléu, que é um mausoléu em homenagem aos mortos campineiros, né? Mortos campineiros da Revolução de 1932. Vou deixar também na descrição desse vídeo, eu gravei lá o link para esse vídeo onde eu faço uma homenagem aos campineiros que morreram na Revolução de 1932, né? Bom, ele fala que vários imigrantes foram para Resende, né? A cidade dos homens pequenos, né? Boa parte dessa região foi depois da escravidão, depois da Lei Áurea de 13 de maio de 1888, vários imigrantes chegaram para trabalhar nas fazendas de café. E aí ele fala dos alemães, dos italianos, dos libaneses, dos nipônicos japoneses, né? E aí eu me sinto muito pertencente e me identifico muito com isso, porque eu sou filho de imigrante também, né? A família da minha mãe é do interior de São Paulo, né? Caipira, como eu disse, e o meu pai é imigrante espanhol. Só que meu pai veio nos anos 70 para o Brasil, foi um dos últimos moradores do albergue que hoje é o Museu do Imigrante, né? Ele morou nesse albergue nos anos 70, ficou por um mês mais ou menos, ficou bem pouco. Lá depois ele já saiu de lá e foi trabalhar nas fábricas do ABC, nas montadoras do grande ABC aqui em São Paulo, né? Então eu me identifiquei muito com isso porque na Revolução de 1932 muitos imigrantes tomaram parte dessa revolução, né? Lutaram pela causa dos paulistas e tal, né? Muitos deles que vieram para São Paulo e já desenvolveram um sentimento paulista, já se sentiam paulistas, lutaram na Revolução por São Paulo e pelo Brasil, porque a Revolução não era separatista, ela era uma revolução pelo Brasil, para que o Brasil tivesse uma nova Constituição. É errado você atribuir que a Revolução era apenas ser separatista. Poderia ser que tivesse uma pessoa ou algumas pessoas que fossem separatistas, mas a causa da Revolução era pelo Brasil, né? Pro Brasilia fiant eximia. Pelo Brasil façam-se grandes coisas. Isso está no brasão no brasão do governo do estado de São Paulo. Então é pelo Brasil, né? Na própria bandeira de São Paulo tem o mapa do Brasil, né? Essa bandeira essa de São Paulo criada por Júlio Ribeiro, o escritor que escreveu o célebre livro A Carne, né? Bom, ele fala que quando os aviões cruzaram os céus de Resende, ele se lembrou, né? O reverendo Samuel e o Pacífico se lembraram do filme Gigantes do Céu, do grande Clark Gable, né? Um filme de 1931, Gigantes do Céu, que contava sobre aviação, e a aviação era tida naquela época como um esporte, basicamente, também, e era dos mais ousados também. Ele fala da Mata Hari, do filme da Mata Hari também, que também estava nos cinemas também na época e tudo mais, né? Pô, ele vai falar também um fato curioso, que na Itália se comemorou o centenário da Anita Garibaldi, né? O centenário da Anita Garibaldi, com a presença do próprio Mussolini. O Mussolini esteve presente nessa comemoração dos 100 anos da Anita Garibaldi. Achei curioso, não sabia disso, né? Bom, ele vai falar também da Bellum Inexperience, seriam os inexperientes de guerra, né? Que seria uma frase que falaria que
só quem gosta da guerra, quem exalta a guerra, quem é pró-beligerância, quem não é pacifista, quem exalta a guerra geralmente são aqueles que não participam da guerra, né? São aqueles que não lutam na frente de batalha. É muito fácil um escritor, um intelectual exaltar a guerra, ou um político, ou qualquer coisa assim, sendo que eles não estão ali no front dia a dia lutando nessa guerra, né? Então é mais fácil, a guerra ela é exaltada por aqueles que não participam dela, né? Bom, aí ele vai falando do reverendo Samuel, né, que vai atuando no front e tudo mais, e no final do livro ele reza uma missa, né? O Pacífico manda uma carta para o Pedro, que é um jovem que se chama Pedro, um adolescente, que quando o Pacífico partiu para a guerra, ele deu para ele um soldadinho de chumbo, né? Falou que esse soldadinho de chumbo era para dar sorte para ele e tal. E depois o Pacífico ele acaba sim incorporando a guerra, ele acaba cumprindo com o seu papel mesmo lutando contra os paulistas, né? E aí ele acaba incorporando a guerra e lutando na guerra de fato como um soldado, né? E aí no final do livro ele manda uma carta pro reverendo Samuel ali, que ele lê a carta e tal, e o reverendo Samuel termina fazendo uma reza ao livro, né? Fazendo uma missa, né? E trazendo vários salmos, e aí eles se perguntam, né? Bellum justus, né? Se existe a Bellum justus, a guerra justa, né? Porque ele fala que na cidade de Resende, os que sobreviveram, vários deles ficaram mutilados, né? Várias pessoas da cidade de Resende foram mutiladas, além dos que morreram por conta dos bombardeios da guerra e tudo mais. E qual o preço da guerra, né? Será que a gente não tem que rever a frase "si vis pacem para bellum", né? Bom, então é isso. Recomendo veemente o livro do Tenente Pacífico, que vai contando a história do Tenente Pacífico, seus dilemas. Em paralelo a isso, você vai tendo acesso a um registro histórico da Revolução de 1932, com menção a personagens históricos, né? E você aprende muito história, como eu disse para vocês um pouco desse livro aqui do Tenente Pacífico, tá certo? Bom, não esqueçam de conferir o meu blog pelo revés.blogspot.com. Vou deixar na descrição do vídeo o link para o meu blog, e lá vocês conseguem baixar meus livros. No livro do Bellum, a Guerra como Atividade Humana, eu faço um capítulo sobre a Revolução de 1932, tá certo? Bom, então é isso, eu peço encarecidamente, curta, se inscreva, compartilhe para aquela amiga ou amigo que gosta também de literatura, e vamos sempre promover a literatura universal e, sobretudo, a literatura nacional. Valeu, gente! Grande abraço!